Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de outubro de 2023, estamos recebendo a professora doutora Gabriela Rezende Fernandes, prata da casa aqui da UFCAT. A Gabriela possui graduação em Engenharia Civil pela UFO, pós-graduação em Engenharia Civil pelo INSA de Lyon, França, mestre e doutor em Engenharia Civil pela USP, com período sanduíche em Queen Mary e Westfield College, da Universidade de Londres. Tem pós-doutorado na Swansea University, também na Inglaterra, e, como eu lhes disse, é professora do curso de Engenharia Civil da UFCAT e professora aqui também do PPG-7. Gabriela, muito obrigado por ter aceitado vir conversar conosco hoje à noite, dividir conosco os seus conhecimentos. Tá? Fica à vontade, o palco digital é todo seu. Obrigada, André. Então, boa noite para todo mundo, né? O título da palestra eu já li, então, como eu comentei, eu vou dar só uma introdução de mais elementos de contorno, só para que eu imagino que ninguém tenha trabalhado com método, né? Se alguém talvez tenha alguma experiência com método, sempre é o método de elementos finitos, né? Método mais conhecido. Então, só para ter uma noçãozinha, assim, talvez de umas diferenças, quais as diferenças básicas entre um método e outro, né? Sem aprofundar, porque é lógico que não dá tempo da gente aprofundar, né? Tanto na modelagem como os elementos de contorno e na modelagem multiscala. Minha ideia é só dar realmente uma pincelada nos assuntos, né? Tentar passar a ideia básica do que seria esse tipo de modelagem, tá? Então, assim, começando pela essa bibliografia básica, né? O Breber, várias dessas bibliografias do Breber, porque na realidade o Breber foi quem inventou, quem deu nome, né, esse método. Na realidade esse método já existia, mas como uma formulação matemática de equações integrais. E aí o Breber teve a sacada de chamar de método de elementos de contorno, né? Então é meio que ele foi o pai do método. Ele é um professor lá de Southampton, na Inglaterra, e ele foi orientador do meu orientador, né? Então meu orientador ele fez lá na Inglaterra com ele, ou seja, na fonte de todo o negócio. Então tive uma boa orientação aí lá na USP, porque, né, o professor é muito bom nessa área. Então, assim, com relação ao método numérico, é lógico que qualquer método que a gente usa, né, por trás do método está envolvido aí uma discretização, que a gente fala, né? O que é discretização? Discretização é você pegar o seu domínio que você está estudando e você tem que dividir ele. Se você está fazendo uma análise plana, você vai dividir ele em elementos planos, né? Em pedaços planos, né? É como você pegasse o seu domínio plano e dividir em vários pedacinhos. E cada pedacinho dessa divisão você vai chamar de elementos. Se você trabalhar com elementos finitos, então esse pedacinho chama de elementos finitos. Então, nessa modelagem aqui, que está no fundo preto, né? É uma modelagem tridimensional com mais elementos finitos. Já essa figurinha do lado também é uma modelagem com mais elementos finitos, só que já é uma análise plana, né? Então, muitas vezes, dependendo do problema que você está estudando, você consegue reduzir a dimensão do problema para tentar simplificar, desde que, obviamente, isso não traga muitos prejuízos em termos de precisão, né? Então, lógico que cada problema é um problema, e aí você tem que ver que tipo de aproximação que é possível fazer ou não, né? Sendo possível fazer, é lógico que é negócio fazer aproximações, porque você agiliza o seu cálculo, mas deixa que isso não embuta muito erro no que você está fazendo. Então, no método de elementos finitos, por enquanto, eu não estou mostrando modelagem com método de elementos de contorno, né? Só estou dando uma introduçãozinha, porque se alguém tiver já alguma experiência com método de elementos finitos, talvez entenda melhor que eu vou falar do método de elementos de contorno. Como aqui tem muito engenheiro, né, eu imagino que talvez algum de vocês já tenha alguma experiência com método de elementos finitos. Então, por exemplo, um elemento finito triangular, ele teria 3 nós, né? Que a gente pensando no elemento plano. Se fosse quadrangular, poderia ser quadrangular, hexagonal, né? Agora, se eu estiver trabalhando com mais elementos de contorno, eu não tenho elemento plano igual no mais elementos finitos. Ou seja, eu não vou ter elemento de contorno triangular ou quadrado ou hexagonal. Como o próprio nome diz, é elemento de contorno. Ou seja, então onde que está meu elemento de contorno? Está no contorno do meu domínio. Então, como ele está no contorno, né? A forma dele é como se fosse unidimensional, né? Mas ele pode ser reto ou pode ser curvo. Não necessariamente ele vai ser reto. Eventualmente, você pode adotar um elemento de contorno curvo, nada impede. Tudo depende de como você está aproximando a geometria dele.
mas na minha pesquisa eu uso o elemento de contorno reto, e aí a quantidade de nós que ele vai ter vai depender do nível de aproximação que você adota nas variáveis ao longo dele, porque basicamente o processo é o seguinte: você vai pegar o seu domínio, você vai dividir em vários elementinhos, e em cada elementinho você tem que aproximar as variáveis do seu problema, né? Essa é a ideia da coisa. Então, o número de nós, seja no meso-elementos finitos, ou seja no meso-elemento de contorno, é muito em função do tipo de aproximação que você está adotando para o seu elemento. Então, no meso-elemento de contorno, para o mesmo elemento de geometria reta, eu posso ter 3 nós, eu posso ter 2 nós e, eventualmente, até um nó. Quando que eu tenho nó? Se eu falar que as minhas variáveis vão ser constantes ao longo do meu elemento. Se eu falar que eu quero que elas variem de forma linear, aí eu vou precisar de 2 nós. Se eu quiser que elas variem de forma quadrática, eu vou precisar de 3 nós. Né? Então, a quantidade de nós é em função do tipo de aproximação que você está adotando. Quanto maior o grau da sua aproximação, mais nós você vai precisando. E, como eu disse, então, no meu caso, o meu elemento ele é unidimensional. Tá? Aí onde que está? Está no contorno, né? Então, assim, eu não vou ficar entrando em detalhe nisso aqui, é só realmente dar uma pincelada para dar uma noção do que seria tratar com mais elementos de contorno alguns problemas específicos, né? Então, por exemplo, se eu tiver no problema de flexão simples de placa, né? Que é o problema da placa com carga transversal ao plano dela, que vai fazer ela fletir, né? Fazer fletir é fazer curvar, né? Eu imagino que vocês tenham a noção do que seja, né? Que a maioria é engenheiro, fez existência materiais. Então, quem fez existência materiais estudou lá o momento de flexão, que é a flexão, certo? Só que a gente está pensando numa placa. Então, ela vai ter flexão em 2 direções. Então, qualquer problema que eu esteja estudando, seja problema de flexão, seja problema bidimensional de chapa, não interessa, a gente sempre vai ter uma equação integral. Eu não vou entrar em detalhes nessa minha equação integral, mas essa aqui, por exemplo, é a que seria a equação integral para o meu problema de flexão de placas. E nessa equação integral, a gente pode ver aqui, se eu só chamar a atenção, que eu tenho aqui essa integral, que é uma integral ao longo do contorno, porque gama é o contorno do meu domínio. Aqui eu tenho um somatório nos cantos, outro somatório nos cantos, outra integral ao longo do contorno, uma integral de domínio, mas essa integral de domínio não tem incógnita dentro dessa integral, eu conheço todo mundo, então eu consigo calcular isso aqui. E outra integral de domínio. Essa integral de domínio última aqui, ela só vai existir se eu estiver tratando um problema que tenha, que a gente chama de não linearidade física. O que seria isso? Seria quando a gente está tratando problemas em que o seu material ele ultrapassou o limite elástico dele, né? Porque normalmente na graduação, tudo que a gente faz de mencionamento, a gente fica no regime elástico, ou seja, o regime elástico do material quer dizer que se a gente carregar ele, ele vai deformando, 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 e se ele ainda estiver no regime elástico, se você descarregar, né, voltar para o zero a sua carga, a deformação dele também volta para o zero, ou seja, ele captura a forma original que ele tinha no início, antes de ser carregado. Se ele ultrapassar esse limite elástico, aí, mesmo se você tirar toda a carga que está sujeito, né, a sua estrutura, ela vai ficar com deformação que a gente chama de residual, ou seja, é uma deformação que você nunca consegue anular. Uma vez ela acontecida, né, você nunca consegue voltá-la para o zero, mesmo se anular toda a carga que você tiver atuando, né, no seu corpo ou na sua estrutura, certo? Então, quando eu tiver nesse caso que o material ultrapassou o limite elástico, aí aparece na minha formulação essa última integral. No caso de eu ficar no regime elástico linear, ela não aparece. Se ela não aparece, a gente vê claramente que eu fico só com integrais de contorno, onde dentro das integrais aparecem coisas que eu não conheço, que é momento fletor, esforço cortante. Como eu disse, essa integral de domínio aqui, né, a penúltima eu conheço, então isso para mim não é problema, eu consigo calcular. Então, é essa que eu quero mostrar isso, o raciocínio do método. Qualquer seja o problema que você esteja estudando, as variáveis que você vai ter no seu problema, elas vão estar embutidas dentro de integrais de contorno. Então, não existe integral de domínio, né, com variável dentro. Só vai existir no caso que eu falei aqui, que tiver não linearidade física, mas aí dá para a gente resolver isso descredição do domínio. A mesma descredição do domínio por conta dessas tensões plásticas, por assim dizer, que são aquelas tensões que acontecem depois que o material
ultrapassou o limite elástico dele, o nível de aproximação no domínio vai ser muito menor do que no meselementos finitos, que no meselementos finitos você aproxima todas as variáveis que no domínio, que a aproximação das variáveis fica relacionada com o tipo de elemento que você está usando, né? Então, no seu elemento, tudo ali é aproximado, deslocamento, força. No meselemento de contorno, não. O deslocamento e força está aproximado apenas no contorno. Por isso que o método chama meselemento de contorno. Então, qualquer variável que você for colar no domínio, esse valor da variável é em função dos seus valores no contorno. Então, esse aqui, por exemplo, é uma discretização, aqui embaixo dessa figurinha, uma discretização, onde esses pontinhos vermelhos são os nós do contorno, né, dos meus elementinhos do contorno. E aqui no domínio eu dividi em triangulinhos. Esses triangulinhos não são elementos para mim. Eles são, eu chamo de células. E por que eu tive que fazer essa discretização do domínio em células? Por conta da última integral que eu comentei. Ou seja, se for um problema elástico linear, não existe essa divisão em triangulinho. Existe só os pontinhos vermelhos que indicam os nós dos meus elementinhos de contorno. Então, tudo fica em função dos nós do contorno, né? O meu sistema de equações é tudo em função dos nós de contorno. Resolvi o meu sistema de equação, consigo calcular minhas incógnitas no contorno, e aí calcular uma incógnita em qualquer ponto, seja tensão, deformação, dependendo do problema que você está estudando, tudo fica, você calcula tudo em função dos valores de contorno, né? Ou seja, a gente não fica com nenhuma aproximação no domínio, tá? Só no contorno. Esse aqui seria o outro problema que eu estou dando como exemplo, que é o problema bidimensional, que é o de chapa. Também não vou ficar entrando em detalhe nas integrais, é só para mostrar essa característica que eu acabei de falar. Então, aqui, de novo, eu tenho uma integral de contorno, onde aparece incógnita de deslocamento e força. Aqui outra... Não, essa aqui aparece incógnita de deslocamento, desculpa. Nessa outra integral aparece incógnita de força. E, de novo, se eu tiver no elástico linear, essa última integral de domínio, ela não existe. Ela só vai existir se o material ultrapassar o limite elástico dele. E aí, se essa última integral existir, eu sou obrigada a dividir em triangulinho, né? Se não existir, não. Eu só divido o meu contorno em elementinhos retos, coloco meus nós em cada elementinho e todo o meu sistema de equação fica em função das variáveis dos nós de contorno, tá? Então, assim, algumas diferenças aqui com relação a mais elementos finitos, né? Talvez vocês tenham, não sei se vocês têm, eu estou pensando que vocês têm alguma familiaridade com mais elementos finitos, mas nem sei se vocês têm. Mas uma delas, né, que, como já comentei, no meselemento de contorno, apenas o contorno que é discretizado, no caso elástico linear. No meselemento finito, você tem que dividir todo o domínio. Se eu tiver numa análise que não é elástico linear, tudo bem, eu também tenho que dividir o domínio, mas o que eu aproximo do domínio são apenas as tensões plásticas, nada mais, só isso. Ou seja, o nível de aproximação do domínio ainda é bem menor do que no finito, que você tem que aproximar, igual eu falei, todas as variáveis do seu problema, certo? E no meselementos finitos, por exemplo, a gente está no problema que a gente está estudando deslocamento, força, se o seu deslocamento, por exemplo, ele se está aproximando ele de forma linear no seu elemento finito, a deformação, você obtém a aproximação da deformação no seu elemento finito pela derivada do deslocamento. Então, automaticamente, deformação, se o deslocamento é linear, a deformação fica com um grau menor de aproximação, ou seja, fica constante. E força fica constante. Então, ou seja, o grau de aproximação da força, deformação e tensão no meselementos finitos sempre é um grau menor que o deslocamento. E no meselemento de contorno isso não existe. A mesma, por exemplo, se eu estou falando que o deslocamento no contorno é aproximado com funções quadráticas, as forças também vão ser funções quadráticas. É a mesma função que eu uso para o deslocamento, eu uso para as forças. Né? Não é de um grau menor, certo? Então, como eu comentei, qualquer variável dentro do domínio você obtém depois do sistema de resolver o sistema de equações, e o sistema de equações é todo escrito em termos dos nós de contorno apenas. Os meselementos finitos não, né? O seu sistema de equação, ele fica escrito em termos de todos os nós dos seus elementos finitos, que eles estão distribuídos, seja no contorno, seja no domínio, né? Ele está em todo o seu corpo, certo? Então, aqui só um exemplinho para mostrar a modelagem de um com o outro. Nesse caso aqui, eu tenho uma laje com uma viga, né, interna,
e com vigas externas. Então, ó, só para mostrar a diferença de uma modelagem de um método com o outro. Por exemplo, meus elementos finitos, que eu fiz essa modelagem aqui, que é a figura de baixo, foi no software ANSYS. Então, aqui eu usei elemento retangular, com 4 nós, uma análise plana. Se eu resolver o mesmo problema com meus elementos de contorno, então, igual eu falei, eu não vou dividir o meu domínio, nem em triângulo, que seja, né? Eu só vou discretizar o quê? O contorno. Mas nesse caso, como eu tenho a viga interna, eu também sou obrigada a discretizar as interfaces entre a laje e a viga. Mas nesse caso aqui da figurinha, eu não estou discretizando as interfaces, que são os tracejadinhos, e o contorno externo, e sim os eixos da viga. A princípio, a minha formulação, ela toda definida em função das variáveis nesses tracejadinhos, seriam os tracejadinhos. Mas aí, na minha tese de doutorado, o que eu fiz? Para diminuir o número de incógnitas do meu problema, eu puxei as variáveis nas linhas tracejadas e joguei para os pontos em cima da linha vermelhinha, que é o eixo da viga. Aí, com isso, eu consegui diminuir as incógnitas do meu problema, né? Então, você vê que assim, a discretização, né, os elementos, onde você coloca os nós, é completamente diferente de um modelo e de outro, né? Aqui é outro exemplo só para exemplificar, que é uma chapa, né, com forças em 3 lados, né? Então, aqui é como se fosse tá cisalhando, né? E essa P1 tá tracionando. Se eu for fazer uma análise elástica linear, então eu não tenho célula no domínio. Então, esse aqui é um exemplo, essa figurinha que está do lado, né, da figurinha com carga, é um exemplo de discretização para uma análise elástica linear, onde você vai ter os nós no contorno apenas. Se eu resolver fazer uma análise com plasticidade, né, que não é elástica linear, aí eu vou ser obrigada a discretizar em células, e aqui abaixo eu estou mostrando justamente diferentes discretização. Né? Essa primeira é uma discretização mais pobre, aí a segunda eu dividi em mais triangulinhos, ou seja, uma discretização um pouquinho mais refinada, a terceira mais refinada ainda, e fui refinando até a quinta, que é a mais refinada delas. Então, é óbvio que quanto mais nós e células você vai usando, a ideia é melhorar a sua resposta, né? Mas vai ter um momento também que não adianta você ficar adotando, sei lá, uma quantidade gigante de nós, de elementos e de células, que essa resposta não melhora mais. É o que a gente chama de que já alcançou convergência dos resultados, né? Mas é importante alcançar essa convergência dos resultados para ter certeza que você está tendo a resposta mais correta do seu modelo, né? Porque se você discretizar com uma discretização muito pobre, tipo essa primeira aqui, nada garante que essa seria a resposta correta desse modelo. Agora, se você vai discretizando, e a resposta para de mudar, ou seja, você vê claramente que ela convergiu para um determinado valor, aí sim você tem certeza que você não tem a necessidade de colocar mais nós para ter uma discretização mais fina e tentar melhorar a resposta, porque aí também não adianta que vai chegar no limite que a resposta não vai melhorar mais. Ou seja, aquela é a resposta que o seu modelo vai dar e pronto, né? Então, assim, como é esse elemento de contorno, né, basicamente, esse aqui é o esquemão, eu não vou ensinar como que faz, porque é um negócio complexo, né? Eu tenho uma disciplina que eu fico aí 4 meses, né, só ensinando como que a gente desenvolve a formulação, mas de forma bem geralzona seria isso aqui. Não interessa qual o problema que você está estudando, sempre vai estar associado ao seu problema real, você vai ter que ter um problema fundamental. Tá? Sempre. Então, o problema fundamental, na realidade, é como se ele tivesse a mesma cara do problema real, mas ele não interfere no problema real e nem o problema real interfere nele. É como se você impusesse ao seu domínio 2 problemas independentes, eles têm até a mesma cara, mas assim, a carga de que causa um problema, a carga real não é a carga do problema fundamental, ou seja, são coisas diferentes, né? Então, assim, carga do problema fundamental gera deslocamentos e forças do problema fundamental, carga do problema real gera deslocamentos e forças do problema real. Mas a gente, para deduzir nossa equação integral, a gente parte do pressuposto que os 2 problemas podem estar agindo de forma simultânea, né, no seu domínio, mas de forma independente, um não interfere no outro, tá? Mas é assim que a gente faz
deduz aquela equação integral que eu mostrei lá em alguns slides anteriores. E a gente deduz essa equação integral a partir de alguns métodos específicos. Por exemplo, pode ser o teorema de Betti ou métodos ponderados. Então, usando um desses teoremas, a gente deduz a equação integral. Por exemplo, se eu tiver um problema de chapa, né, o bidimensional elástico, a gente consegue deduzir a equação integral do deslocamento para um ponto dentro do domínio, que é um ponto interno. A partir dessa equação, que seria a equação básica, a gente deduz todas as outras equações integrais que eu venha precisar, por exemplo, a equação da derivada dos deslocamentos, né, porque com ela eu consigo obter a deformação. Obtendo a deformação, aplicando a lei de Hooke, eu consigo obter as tensões, certo? Aí eu obtenho todas as equações integrais, que nesse momento ainda é exato, porque eu ainda não aproximei nada no meu problema. Então, depois que eu obtenho todas as equações integrais, o próximo passo é transformar todas as equações integrais que eu preciso em equações algébricas, ou seja, ao invés de eu ficar, né, trabalhando com aquelas integrais de contorno, integrais de domínio, eu vou trabalhar com multiplicação de vetorzinho, certo? Ou seja, coisas algébricas. E para fazer isso, basicamente, a gente tem que falar que o contorno inteiro ele vai ser dividido em elementos, e para cada elementinho você vai adotar qualquer aproximação para suas variáveis. Então, dessa forma, a gente consegue sair das integrais e chegar em multiplicação de vetor. E aí, com essa equação algébrica, né, a gente vai montar o nosso sistema de equações. Esse sistema de equações, ele é escrito em termos das incógnitas do contorno, né? Então, isso quer dizer que quando você resolve ele, o que eu obtenho dele? Né? Se for o problema de chapa, são deslocamentos e forças no contorno. Depois, se eu quiser achar deslocamento no domínio, ou tensão, deformação, a gente tem que escrever a equação do que você quer achar no seu domínio. E ela vai ser escrita em função das variáveis do contorno, tá? Tudo fica em função do contorno. Agora, esse aqui eu não vou entrar nesse detalhe não, porque eu acho que não cabe, né? Porque é uma palestra, então aqui já é muito detalhe, tá? Esse aqui foi um mini curso que eu dei, mas, né, pra gente não estar com tempo. Então, assim, algumas vantagens do MEC, né? Assim, sempre as formulações que eu faço, né? Que são formulações, assim, que eu desenvolvo, né? Que eu invento, basicamente, né? Que eu pego um problema e desenvolvo com meus elementos de contorno. Então, às vezes, para validar, eu sempre comparo com meus elementos finitos. E na grande maioria das vezes, eu noto que a malha que eu preciso, ou a discretização que eu preciso com meus elementos de contorno, ela é sempre bem menor que a dos meus elementos finitos, tá? Então, essa é uma vantagem, né? E a vantagem que eu falei da aproximação, né? Porque, com meus elementos de contorno, igual eu falei, deslocamento e força tem o mesmo nível de aproximação. Já no finitos, não. A força sempre tem uma aproximação num grau menor que o deslocamento. Isso acaba piorando um pouquinho os resultados, né? E talvez você, para ter um resultado melhor, precise de um elemento finito mais robusto, mais sofisticado, né? Lógico que tem inúmeros elementos finitos aí super sofisticados, né? Mas eu falo assim, comparando um elemento finito que não seja tão sofisticado com o mestre elemento de contorno, aí essas vantagens do mestre elemento de contorno ficam mais evidentes, né? E quando a gente tem problema, por exemplo, no elemento de contorno, a gente não tem muito problema de concentração de tensão. Se você tem algum problema, é um ponto, é um furo, um buraco, que ali você sabe que vai ter concentração de tensão e eventualmente uma região problemática, por assim dizer, se você estiver fazendo uma análise com esses elementos finitos, o que você faz? Você vai naquela região problemática e coloca a concentração de elementos muito maior do que no restante. No mestre elemento de contorno isso não existe, né? Esse negócio de colocar muito elemento em determinada região, porque ali tem mais problemas. Isso não existe. A malha do mesoelemento de contorno sempre é uma malha uniforme. Não interessa como que está a distribuição de tensão, ou deslocamento, ou deformação no seu domínio. Você não tem que ficar deixando ela mais fina ou mais discretizada em um determinado pedaço do que o outro. Lá, e se fizer isso, até piora o resultado. Isso não é legal, tá? Então, não tem esse negócio de ficar, às vezes, trabalhando discretização diferenciada para determinadas regiões. E também quando tem contato com o meio infinito, tipo,
uma estrutura, né, de petróleo, por exemplo, lá, né, de extração de petróleo lá no mar, né? O mar, para a gente, seria um meio infinito, ou semi-infinito. Então, se você for modelar com o MEC, você não tem que modelar esse meio infinito ou semi-infinito. Já com o measurements físicos precisaria. E no MEC, não. Você só modela o contorno da sua plataforma lá de petróleo, certo? Então, assim, é uma modelagem mais simplificada em alguns aspectos, em alguns problemas. Então, isso é uma introduçãozinha do measurement de contorno. E agora eu vou falar um pouquinho da multiscala usando o measurement de contorno. Ainda está compartilhando? Ou eu tenho que falar de novo para compartilhar? Tem que pedir para compartilhar de novo, tá, Gabriela? Não está compartilhando, não. Tá. Agora foi, né? Sim, agora estamos vendo sua apresentação, tá? Mas Bom, então agora falando... Tá no Power... agora sim, beleza. Agora foi, né? Então, agora falando um pouquinho da modelagem multiscala de estruturas, assim, quer dizer, aqui no programa, né? Porque na realidade eu trabalho, eu diria, com a modelagem multiscala de duas maneiras, por assim dizer, né? Olhando só o material, que seria modelagem com uma abordagem multiscala de materiais heterogêneos, com esse foco que o programa se insere, porque o programa é na área de materiais. Mas a gente pode fazer análise multiscala totalmente acoplado, que a gente fala, porque o que é essa análise multiscala? A análise multiscala é o seguinte, por exemplo, você está estudando, por exemplo, uma placa sujeita à flexão. Então, é lógico que essa placa ela vai ter que ter um material do que ela é feita, né? Seja concreto, seja aço, sei lá. E aí você vai ter que modelar como que esse material se comporta, né? O que a gente chama de modelagem constitutiva. Então, o que é modelagem constitutiva? Na graduação vocês veem isso, né? É a lei de Hooke, se você está trabalhando com comportamento elástico linear. Se não for comportamento elástico linear, a lei de Hooke já não serve. Aí você tem que pegar um modelo específico que vai ser apropriado para o seu material, né? Aí entra modelos elastoplásticos e tal. Mas na modelagem multiscala, essa modelagem do material é feita um pouquinho diferente. Porque de forma convencional que a gente fala, o que seria? Você tem, por exemplo, o modelo de von Mises. É um modelo elastoplástico. E o modelo elastoplástico, por exemplo, ele representa muito bem o comportamento do aço, né? Então, ele basicamente vai falar o que esse modelo constitutivo, né? No caso, o modelo de von Mises. Ele vai falar que para uma dada deformação que está atuando no seu material, qual que é a tensão naquele material? Porque quando é a lei de Hooke, né, vocês conhecem a lei de Hooke, né? Se você tem a deformação, pela lei de Hooke você tem a tensão. Se ultrapassar o limite elástico, a lei de Hooke não vale mais. Então você tem que saber para uma determinada deformação qual que seria a tensão. E, além disso, não só a tensão, mas também o que a gente chama do tensor constitutivo, que na lei de Hooke, o tensor constitutivo é aquela matrizinha lá que vocês estão acostumados a ver na resistência materiais. Então, mas aquilo, de novo, é para o comportamento elástico linear. Ultrapassou o comportamento elástico linear, a matrizinha constitutiva não vai ser mais aquela lá da lei de Hooke, vai ser muito diferente. Então, quem dá a cara dessa matriz constitutiva, né, que é o tensor constitutivo, e quem define qual é a tensão que está agindo no material é o seu modelo constitutivo. Então, na análise multiscala, o meu modelo constitutivo não vai ser um modelo, por exemplo, de von Mises, ou Drucker-Praga, ou Mohr-Kuhnleb. Na graduação, vocês talvez vejam alguma coisinha de modelo, mas bem rápido. Na modelagem multiscala, o meu modelo constitutivo vai ser dado pela resposta homogeneizada do EVR. E o que é esse EVR? É o elemento de volume representativo. Ele representa o quê? Ele representa como se fosse... como se você pegasse o seu material, né, pusesse uma lupa ou um microscópio e enxergasse a microestrutura dele. Então, o EVR, ele quer justamente isso, modelar a microestrutura do seu material. Então, assim, os trabalhos que eu desenvolvo em termos de modelagem multiscala, né, que cabe aí no programa, seria mais nesse sentido. Realmente
só olhando o material e modelando essa resposta constitutiva dele, que é o modelo constitutivo por meio do EVR. Mas uma análise multiscala totalmente acoplada, o que você faz? Você calcula a sua estrutura com o seu método que você normal, seja de elementos finitos ou de contorno, sei lá qual seja. E aí, com esse seu modelo que a gente chama da macroestrutura, né? Se você, por exemplo, se você está analisando uma placa sujeita à flexão, então sua macroestrutura seria a placa. Aí, com essa sua formulação da placa, você obtém as deformações em todos os pontos da placa, em todos os nós do seu elemento. Com essa deformação, você precisa de entrar no seu modelo para obter tensão e a matriz constitutiva. Se você está fazendo isso via uma abordagem multiscala, quem que é essa matriz constitutiva e essa tensão? Ela é a resposta homogeneizada do EVR. E o EVR, eu vou mostrar, eu também tenho que modelar. Então, assim, a multiscala é justamente isso, é você fazer a modelagem em diferentes escalas. Você faz a modelagem a nível da microestrutura, que é você enxergar a microestrutura do material, e aí você modela essa microestrutura também com elementos, com nós, para tirar a resposta homogeneizada desse material. Mas também você faz a sua modelagem normal da sua estrutura. Então, você tem duas formulações, né, independentes, né? Primeiro você tem a formulação macro, que ela vai te dar as deformações. Essas deformações você tem que alimentar na sua formulação micro. Aí, com a resposta homogeneizada da micro, você volta para macro e fica nesse vai e volta e fazendo a sua análise. Então, isso em diferentes escalas, ou seja, a nível do material e a nível da estrutura, tá? Então, é isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Essa parte inicial é só falando a questão do comportamento elástico linear, que eu já comentei, né? No elástico linear, se você tem uma determinada, está carregando, a tensão vai aumentando, depois você descarrega, a deformação volta para o começo. Se você está no comportamento que não é linear, você carregou, depois você vem e descarrega, ela fica com uma deformação residual aqui, ó, que ela nunca vai sumir, tá? Então, ó, só para vocês terem uma noção do que seria uma análise da microestrutura. Então, assim, no programa eu não vou fazer, quer dizer, os trabalhos, quer dizer, eu não tenho, não estou desenvolvendo nenhum trabalho atualmente, né, no programa. Se eu se eu, por acaso, for orientar alguém, seria no sentido não de fazer análise multiscala acoplada, porque aí é muito estruturas, né? E o programa é mais voltado para o material. Então, seria só ficar realmente na análise do material em si, ou seja, a microestrutura. Então, esse aqui, por exemplo, é um EVR. Esse EVR, quem desenvolveu foi uma aluna de mestrado minha, que defendeu o ano passado. E ele é um VR que modela o concreto. Então, nesse EVR, a gente pode ver essas circunferências cinzas, né? Elas vão representar o agregado. A gente colocou agregados com 3 tamanhos diferentes. Aí tem vários buraquinhos que estão representando os vazios, né? Que no concreto tem vazio. E o cinza mais clarinho seria a argamassa, né? Que seria a matriz do EVR. Então, o que é a ideia do EVR? O EVR vai ter uma matriz, que no caso do concreto é a argamassa. Vai ter inclusões, que no caso do concreto são os agregados, que é esse cinza mais escuro, e pode também ter vazio. Não é obrigado a ter vazio e inclusão. Você pode ter só vazio, você pode ter só inclusão, porque um outro tipo de material também que você pode modelar é um material poroso. Então, o material poroso, a gente pega a matriz e insere vazios nele, né? É um tipo de material que tem também bastante aplicação na engenharia, porque é material mais leve, né? Tem várias vantagens. Então, assim, é nesse sentido que a gente faz a modelagem com o EVR, porque, assim, com a modelagem com o EVR, o que é a ideia? Você pega um modelo constitutivo, por exemplo, modelo de dano qualquer, para representar o concreto. Para ele conseguir representar os vários fenômenos dissipativos que tem a nível da microestrutura, ele precisa ser um modelo muito sofisticado, muito robusto, com muitos parâmetros para ser identificados, né, que a gente fala, e aí acaba sendo meio complicado utilizar. No EVR, o que é a ideia? No EVR é o seguinte,
A argamassa, que seria a matriz, que é o cinza mais claro, eu modelo ela de forma completamente diferente do que eu faço com o agregado, ou seja, cada fase que a gente chama, porque a argamassa é uma fase, a agregado é outra fase, e o buraco é buraco, né? Então não é fase. Então, assim, a gente considera que a gente pode ter diferentes fases no EVR, né? E para cada fase a gente pode falar que ela se comporta de forma elástica, ou ela é regida por um modelo elastoplástico, ou ela é regida por um modelo de dano. Você pode brincar com isso aí como você bem entender. Então, por exemplo, no caso concreto, o que a gente faz? Eu falo que a argamassa ela é regida por um modelo elastoplástico. O agregado, eu deixo ele elástico, né? E, além disso, a gente coloca ao redor de alguns agregados, aqui na figurinha, não sei se dá para enxergar direito, mas tem alguns agregados maiores que eles estão vermelhinho e os outros não, vocês estão percebendo. Esses que estão vermelhinho ao redor, no contorno deles, é porque a gente colocou elemento de contato e fratura. E para que esses elementos de fratura? É para justamente simular o fraturamento, ou seja, a abertura de fratura que acontece entre agregado e argamassa, porque isso é observado experimentalmente, né, no concreto. Então, assim, o que eu consigo modelar? Tá vendo? Eu consigo modelar tudo que a gente observa que acontece no concreto, que é a fisturação entre agregado e argamassa. Eu deixo o agregado elástico, porque ele é elástico, né? Assim, o comportamento dele, você pode falar que ele é elástico e que é uma aproximação muito boa. A argamassa, eu deixo complexidade, ou seja, você fica brincando com cada fase e dessa forma você consegue modelar de forma muito mais fiel o comportamento do seu material, ao invés de usar um modelo constitutivo que não consegue capturar isso tudo. É impossível, né? Então, dessa forma, você detalha o que de fato acontece a nível da microestrutura e consegue modelar isso de forma muito mais fiel. O ruim desse tipo de modelagem é que é muito caro computacionalmente, mas, né, para muitas aplicações pode ajudar bastante a modelar de forma muito mais precisa, né, o seu problema, tá? Então, esse aqui é o raciocínio da análise musical totalmente acoplada que eu falei, mas como eu comentei, né, no caso de orientar trabalho aí no programa, eu não faria esse tipo de trabalho porque não cabe, né? Eu ficaria só a nível da microestrutura, mas numa análise multiscala totalmente acoplada, você tem sua placa aqui, para qualquer pontinho aqui, nesse caso eu tenho 41 nós, parece, porque está em cima, mas me parece que são 41 nós. Então, para cada um desses 41 nós, eu tenho que ter um EVR. E aí, resolvi o meu problema do macro, então, para cada um desses 41 nós, eu tenho a deformação que está agindo neles. Aí, o que eu faço? Eu pego, vamos supor, olhando 40. Então, eu tenho a deformação do nó 40. Aí, e o EVR, e para cada um desses 41 nós, eu tenho que ter um EVR. Então, eu vou lá no EVR do nó 40 e imponho aí ao EVR do nó 40 a deformação calculada lá pela formulação do macro. Impus a deformação EVR, calculei o EVR, que ele também é discretizado em nós, em elementos. Calculei o EVR, calculei a resposta homogeneizada dele. Aí, o que eu saio daqui? Eu saio com um vetorzinho de tensões do EVR, que a tensão são as tensões homogeneizadas, com 3 componentes, né, em x, y e tal xy. E saio com o tensor constitutivo homogeneizado do EVR, que é uma matrizinha 3x3. E, dessa forma, eu volto para o problema macro, né? E eu faço isso para cada um dos 41 pontos. Fazendo isso, a gente verifica o problema de equilíbrio do macro e fica corrigindo o problema, né, através de um processo iterativo, até que a solução de equilíbrio seja encontrada. Então, assim, a multiscala é isso. Você começa pelo macro, aí você vai para o micro, obter resposta homogeneizada e volta para o macro. E fica nesse vai e vem até você encontrar o equilíbrio da sua estrutura. Aqui, por exemplo, né, eu tenho um EVR que, ao invés de ter, né, inclusões, né, que são os agregados, que é o caso concreto, que eu mostrei naquela figurinha anterior, eu tenho vazios nele, né? Então, assim, a quantidade de vazios você pode colocar e agregados, você pode brincar, você pode fazer o que você quiser em termos de quantidade, em termos de também de forma, você quer deixar ele circular ou com uma forma diferente de circular, isso aí você faz como quiser, tá? Mas no meu caso, para eu deixar circular, né, como meus elementinhos, eles têm reto, né? Então, eu preciso de vários elementinhos para conseguir deixar os vazios ou os agregados de forma circular.
Mas, se eu tiver uma boa discretização, eu consigo fazer isso. Esse aqui é o processo extrativo, mas eu não vou entrar muito em detalhe disso, né? Mas, basicamente, de forma bem resumidona, igual eu falei, qual que é a ideia? Você tem a deformação que você calculou lá pelo problema do macro contínuo, aí você vai impor essa deformação, né? Vamos supor que a gente está no nó 40. Então, você tem as 3 componentes de deformação do nó 40. Você vai impor essas 3 deformações x, y e o gama xy, você vai impor para o seu EVR. E põe para o EVR, aí você vai calcular deslocamento em todos os nós do EVR, porque ele também é discretizado, como eu mostrei. Então, em todos os nós do EVR, você calcula deslocamento. Calcula deslocamento, calcula deformação, e aí para cada nó de EVR, né, por exemplo, vamos supor que o seu EVR, ele pertence ao nó, né, porque você calcula deformação e tensão para todos os nós do EVR. Então, para calcular a tensão, obviamente, as tensões dessa calculadas obedecendo o modelo constitutivo que você adotou para cada fase do EVR. Então, vamos supor que você está num ponto, num nó, que está lá dentro do agregado. E aí você falou que o agregado é elástico. Então, se o agregado é elástico, a tensão você vai calcular via lei de Hooke, né? Então, se você tem a deformação, ele tem um comportamento elástico, você multiplica pela lei de Hooke e você obtém a tensão. Mas vamos supor que o seu nó, que você quer calcular a tensão lá no EVR, não está no agregado, ele está na argamassa. Aí você falou que a argamassa é elastoplástica. Então, você tem que ir lá no modelo constitutivo que você adotou para a argamassa e, em função do modelo constitutivo adotado, você calcula a tensão naquele ponto. Então, dessa forma, você calcula as tensões em todos os nós do EVR. Calculadas as tensões em todos os nós do EVR, você vai e verifica se o EVR, se a equação de equilíbrio do EVR está em equilíbrio. Se tiver equilíbrio, beleza. E aí você já consegue obter a resposta homogeneizada, que é o vetorzinho de tensão, né, que tem 3 componentes, e esse outro é o seu constitutivo, então a matrizinha 3×3, e voltar para o problema macro. Se o problema de equilíbrio do EVR não for satisfeito, aí você tem que fazer um novo chute para corrigir o seu estado de deformação no EVR, e você vai fazendo esse processo de chute até que você encontra um estado de deformação que leva ao estado de deslocamento no EVR, que satisfaz a equação de equilíbrio dele, tá? Então, aqui falando um pouquinho, né, que na modelagem do material, né, heterogêneo, eu já trabalhei de 2 formas a questão lá do fraturamento ao redor do agregado ou inclusão. Num dos modelos, a gente deixa o agregado perfeitamente aderido com a matriz, né? Que no caso concreto, a matriz é a argamassa, né? Mas aqui eu vou falar em termos de inclusão e matriz, só para ficar mais genérico, porque você pode estar estudando outros tipos de materiais, não necessariamente o concreto. Você pode estar estudando material poroso, como eu já falei, você pode estar estudando os compostos de matriz metálica, que são materiais metálicos, onde você introduz inclusões bem mais rígidas e resistentes para aumentar a resistência do material. Então, essas são várias aplicações que esse tipo de modelagem você pode estar usando, né? Mas, então, aqui está a minha matrizinha, que é onde eu discretizei com triângulos vermelhinhos, e aqui está os agregados, que é onde, no caso, a inclusão, que está discretizado com os triângulos azuis. Aqui eu tenho só uma inclusão, né? Tá óbvio. E nesse tipo de modelagem primeiro aqui que eu estou mostrando, ela está perfeitamente aderida. Então, eu não estou deixando fraturar entre o agregado e a argamassa. Se eu quiser deixar fraturar, eu tenho que colocar aqueles elementos de contato e fratura que eu comentei, né? Que eu falei que é esse caso aqui, nesse caso aqui desse concreto que a minha aluna fez, a gente colocou esses elementos de contato e fratura apenas ao redor das inclusões maiores, que é onde está vermelho, né? O contorno vermelho. E aí, quando você coloca esses elementos de contato e fratura, aí a gente deixa abrir, né? Porque na prática acontece isso, né? Ao longo do fraturamento do concreto, ele vai criando espaço, né? Ele vai fraturando e abrindo, né? Vazios entre o agregado e a argamassa, certo? Agora, nos outros aqui, que a gente não fez isso para todos os agregados, porque se eu fizesse para todos os agregados, ia deixar o EVR muito frágil. Ele não ia aguentar muita tensão.
E aí, na hora que a gente ia comparar com o resultado experimental, não ficava muito legal. Então, por isso que, fazendo só dos agregados maiores, os resultados numéricos até que compararam bem com os experimentais, eu acho que eu mostro aqui na sequência, aqui. Então, esse aqui é o trabalho dela, né, comentei de mestrado. Então, a gente vê essa curva preta, são os resultados experimentais. E os outros resultados são os resultados dela, né? Então, a gente vê que esse vermelhinho, ele compara bem com o experimental, né? Só que o meu modelo ainda, do jeito que ele está hoje, eu não consigo pegar essa parte descendente da curva ainda. Precisaria de dar uma modificada na formulação para deixar ela que conseguisse captar isso. Tá? Do jeito que ela é hoje, ela não consegue captar. Tá? Ela teria que ser estendida e fazer uma extensão nela. Que isso até seria um projeto interessante de doutorado, se eu tivesse aluno, eu gostaria de fazer isso. Mas a gente vê que consegue capturar bem o comportamento aí do concreto, né, numericamente. E aqui também não vou ficar explicando essa equação integral, obviamente, porque vocês não, né, há muito pouco tempo vocês conseguem entender as variáveis, mas só para vocês entenderem, isso que seria a equação integral do EVR, né? Porque, assim, como comentei, a gente tem uma formulação para o EVR e tem uma formulação para a sua estrutura, por exemplo, a placa. A formulação da placa e do EVR, elas são independentes. É lógico que, assim, você calcula uma coisa, um problema, aí você vai para o micro, aí pega a resposta homogeneizada do micro e volta para o macro, beleza, ele acaba se comunicando, mas são formulações independentes. Uma não interfere na outra, no sentido assim, que elas não têm que ser... É como se fossem duas formulações independentes que devem ser acopladas, obviamente, porque uma alimenta a outra e você volta para a primeira, né? A primeira alimenta a segunda e a segunda volta a retroalimentar a primeira, mas são formulações independentes. Então, a placa tem a formulação dela, o EVR tem a formulação dele. E aí você vai ter os nós da placa e você vai ter os nós do EVR. Tudo fica independente. Malha do EVR, malha da placa, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, certo? Você se define de formas independentes. E aqui na formulação do EVR, a gente vê claramente aquilo que comentei nas outras formulações que eu mostrei. É que aparece integrais de contorno com variável. Então, aqui eu tenho uma integral de contorno. Só que nesse caso, como a gente tem inclusões, né? Além da integral ao longo do contorno externo, que é o contorno rodiano à matriz, que no caso concreto é a argamassa, a gente vai ter também integrais ao longo das interfaces entre inclusões e matriz. Então, por isso que aqui tem mais integrais do que naquelas que eu mostrei lá, que era a placa simples, porque na placa simples não tinha inclusões dentro, né? E aqui tem inclusões. Então, eu vou ter integrais ao longo do contorno externo, que são, né? Tem uma, duas, três. Aí vou ter uma interface ao longo do vazio, né? Esse aqui, por exemplo, é um vazio, esse ômega 2. Vou ter integrais ao longo das interfaces com a matriz para cada inclusão que existir. Então, nesse caso aqui, se eu tenho, do desenho, eu tenho 3 inclusões, então eu vou ter, no caso, 3 integrais ao longo dessas 3 interfaces, certo? E no caso do EVR, como eu posso ter coeficiente de população diferente entre matriz e agregados, acaba aparecendo uma integral de domínio por conta dessa diferença, quando eu tenho diferente coeficiente de população. Mas se o coeficiente de população for tudo igual, aí esse termo aqui se anula e essa integral de domínio aqui não existe. E essa última é aquela que eu comentei que fica em função das tensões plásticas, tá? Então, é isso que eu só queria chamar a atenção isso, porque toda a minha equação integral, ela fica escrita em termos de integrais de contorno externo ou de interface, né? Não existe única integral de domínio, é aquela que envolve as forças plásticas, e nesse caso específico, porque tem diferença de coeficiente de Poisson, acaba aparecendo uma integral de domínio aí, mas mesmo assim aparecendo essa integral de domínio, o nível de aproximação ali dentro é bem menor, né? Porque fica tudo praticamente no contorno da aproximação. Aqui eu não vou também entrar tanto em detalhes, né? Porque não dá tempo de entrar em muito detalhe, mas aqui está mostrando aqui a discretização
de forma genérica de um EVR. Então, aqui eu estou mostrando, né? Eu começo no contorno. Então, eu vou discretizar no contorno, né? Discretizar no contorno. Mas eu também tenho que discretizar o domínio. Desculpa, as interfaces. Então, depois que eu discretizei o contorno externo, eu também tenho elementos ao longo das interfaces. E, nesse caso, eu tenho os triangulinhos por conta que eu estou no regime que ultrapassou o limite elástico, né? E também por conta daquela diferença de coeficiente de Poisson. Aí eu sou obrigada também a dividir em triangulinhos, tá? Então, essa é, né, um exemplo de discretização, e aqui outros exemplos, né, daquele concreto que eu já comentei, do material só com vazio, que seria um material poroso. Aqui é um material que não tem vazio, só tem inclusão. Então, ou seja, a forma que você faz que você representa o material, você pode ficar brincando, mas não necessariamente você tem que ter inclusão e vazio. Você pode ter só a matriz e inclusão. A inclusão pode ter diferentes tamanhos, você que brinca com o tamanho das inclusões. Você pode ter matriz e vazios, também os vazios podem ter diferentes tamanhos, você que define. E pode ter os três, né? Matriz, inclusão e vazios, que é o caso desse EVR do concreto aqui. E aí, depois que você aproxima, né, em elementos, vai para cada elementinho, você faz a aproximação das variáveis, você obtém a sua equação algébrica, você monta, com cada equação algébrica, você vai montar o seu sistema de equações, e com o seu sistema de equações, você obtém as suas incógnitas, né? Que, nesse caso do EVR, eu vou ter incógnitas no contorno, e eu vou ter como incógnitas os deslocamentos no ponto interno também, tá? Por conta que a gente tem aquelas interfaces lá, né? Diferente do outro problema que eu mostrei lá no início, que eu não tinha as interfaces. Então, quando eu não tenho interface, do meu sistema de equações, eu só tiro incógnitas do contorno. Mas se eu tiver problema de interface, e que tem interface, aí acaba aparecendo, né, o deslocamento nos nós de interface também, tá? Isso aqui é só dando mais um detalhezinho daquele elemento de contato e fratura que eu comentei, né? Esse elemento de contato e fratura, na realidade, a gente coloca ele exatamente superposto ao elemento de interface lá da formulação do mesoelemento de contorno, né? Porque, como eu falei, quando eu tenho interface, eu tenho elementos de contorno externo e eu tenho elementos de interface. E aí, eu pego esse elemento de contato e fratura, que é onde eu quero que abra a fratura, justamente coincidindo com esse elemento de interface aqui, para não criar mais coisa, né? Não criar nós diferentes, tá? A gente faz eles coincidir. Então, esse elemento de contato e fratura é um elementinho com 4 nós. Se a fratura está fechadinha, na realidade, esse nó 1 e o 4 coincidem, e o 2 e 3 coincidem. Então ele se degenera numa linha. E aí ele coincide exatamente em cima do meu elemento de interface. Se a fratura está abrindo, aí, então, o 1, né, ele tem deslocamento em relação ao 4 e o 2 tem deslocamento em relação ao 3, ou seja, é a fratura abrindo. Certo? Isso aqui foi um outro dissertação de mestrado que também defendeu ano passado, mas nesse caso era uma multiscala totalmente acoplada, né? Aí nessa multiscala totalmente acoplada, né, a gente analisou um problema de uma chapinha simples, né? Uma chapinha sendo comprimida, e aí a gente analisou ela como se fosse uma placa de concreto, onde, para representar o concreto, a gente definiu dois EVRs diferentes. Então, esse é aquele EVR que tem uma resposta boa com o experimental, que eu já mostrei, né? Que ele compara bem com o experimental. E esse é um EVR bem mais simplesinho do que aquele ali, né? E por que a gente fez isso? Porque, como eu falei já alguma hora aí, uma escala ela é muito cara computacionalmente, muito cara. Então, assim, esse problema de totalmente acoplado, dependendo do exemplo que roda, fica semanas, até mês rodando. É muito tempo, muito tempo. Porque são muitas iterações que tem que fazer, é muito grande o esforço computacional. Porque na realidade, não sei se já trabalharam com não linearidade física, mas a ideia basicamente é o seguinte: você tem a modelagem do macro. E aí, para você conseguir zerar a equação de equilíbrio do macro, você precisa de um processo iterativo.
Aí vamos supor que no seu macro contínuo você tem, sei lá, 50 nós, né? Então, se você tem 50 nós, você tem 50 EVRs para resolver. E aí, para cada iteração, que seria o chute do seu problema do macro contínuo, que é o chute necessário, a cada vez que você faz um novo chute, é uma nova interação, qual que é a ideia? A ideia é tentar zerar a equação de equilíbrio. Se você não consegue zerar, você precisa de um novo chute. Aí você vai para um novo chute, até você conseguir zerar ela. Quando você conseguir zerar ela, você para o seu processo ativo para aquele incremento de carga. Mas esse processo de chute vai indo, né? Sei lá, 10 interações, 12. E para cada iteração dessa do macro contínuo, se você tem 50 nós, por exemplo, você tem que ter um EVR para cada um. Mas o seu EVR, ele vai ter, sei lá, 500 nós, 800 nós. Então, para cada iteração do seu macro contínuo, você tem que resolver 50 EVRs com 800 nós, com 1000 nós. Aí isso fica um processo muito lento, né? Por isso que demora semanas, às vezes até mais de mês, rodando um exemplo. Então, qual que é a ideia da gente ter feito isso aqui? Por que fez isso aqui muito mais simples? Porque, obviamente, isso aqui vai dar muito, vai ser muito mais rápido rodado que esse negócio aqui. Esse aqui tem muito mais nós, é muito mais complexo do que esse aqui, que é muito mais simplesinho, tem muito menos nós. Né? Então, por exemplo, só comparando o tamanho aqui, o número de células, que é o número de triangulinhos, do EVR mais simplesinho é 520. Do outro é 1116, ou seja, o dobro, praticamente. Então, se o esforço computacional desse EVR aqui mais sofisticado, ele é muito maior, muito maior. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que quando eu tenho a chapinha só comprimida, esse EVR simplesinho, ele funciona muito bem. Agora, outros exemplos que eu tenho problema de flexão, e aí entra o problema, não só compressão, mas aí também, obviamente, tem pontos tracionados, aí o EVR simplesinho, ele tem um comportamento muito diferente, ou seja, então a conclusão que a gente chega é isso, se for um problema só de compressão simples, você até pode usar um EVR mais simples. Agora, se tem tração, na tração, obviamente, vai ter muito mais fratura. Então, aí é um problema muito mais complexo de modelar, e aí, se você pegar um EVR muito mais simplesinho, você não consegue. Mas nesse problema só de compressão simples, os dois EVRs tiveram resposta bastante similar e compararam muito bem com o experimental. É isso que a gente mostrou aqui. E óbvio que assim, o tempo, né, do EVR mais simplesinho é muito, muito, muito menor do que o outro. É isso que ele comparou aqui, tá vendo? Esse aqui é o tempo para calcular a placa com EVR mais simples em relação à placa com EVR mais complexo. Deu 0,17 a relação entre um tempo e outro. Então é isso, gente. Basicamente é isso, assim. Não sei quanto tempo exatamente que o André gostaria que eu falasse, mas é complicado, né? Dá muito detalhe em pouco tempo, a gente fica sem saber o que faz. Gabriela, muito obrigado. O André gostaria que você falasse até amanhã de manhã, para mim não precisava parar, não. Tava bacana, tô gostando, tô aprendendo aqui também, tá? Gabriela, o Erivan está te desejando boa noite, está lhe parabenizando pela palestra, foi muitíssimo interessante e que sempre tinha ouvido falar desses métodos, mas até então não sabia como os mesmos funcionavam, né? E ele gostaria de saber por que nos cantos temos dois nós. Aí, se você puder parar o compartilhamento também, esse caso você não for usar a tela de novo, obrigado. Passar no compartilhamento. Aqui, parar, certo. Isso. Uhum. Não, então, a questão dos cantos é o seguinte, porque nos cantos, a gente, obviamente, na hora que você tem assim, o lado anterior ao canto e o lado posterior ao canto, né? E a normal anterior ao canto, obviamente, ela é diferente da normal posterior ao canto, certo? E aí, normalmente, as variáveis do nosso problema envolvem a direção normal, em termos de força, né? Em termos de deslocamento, normalmente não. Se você tiver no deslocamento da direção x1, x2, não tem nada a ver com o normal. Mas você pensa em força de superfície basicamente é a tensão vezes a direção normal. Então, naturalmente, as forças normais antes do canto, elas são diferentes após o canto, por conta da direção do normal, né? Em termos de força. Então, para a gente representar essa diferença que já existe natural por conta da direção normal, a gente adota, na realidade, são nós duplos que a gente chama. O que é esse nó duplo? São pontos que na entrada de dados eles são exatamente iguais, eles são coincidentes, mas na hora de escrever a equação, eu puxo um ponto para o lado anterior ao canto
e o outro ponto para o lado posterior ao canto, de tal forma que eu consigo, de fato, obter essas forças de acordo com cada normal, entendeu? Essa é a ideia, não sei se deu para entender. Eu acho que sim. Gabriela, eu tenho acompanhado o seu trabalho, do Júlio, há alguns anos, e vocês chegaram a desenvolver também trabalhos usando materiais, né, na simulação, né, deixar claro isso, materiais alternativos para o concreto, né? Por exemplo, rejeitos de mineração. Como é que você acopla aí as características do agregado, Gabriela, no seu modelamento? Então, na realidade, assim, eu estou começando a orientar um trabalho nessa linha, tá? O Júlio tentou começar mas aí a menina acabou desistindo, também não avançou muito. Então, assim, a gente está tentando fazer, mas ainda a gente não terminou nenhum trabalho nessa linha. A gente está tentando colocar o pé nisso daí. Então, ainda não consigo ainda de falar, assim, a gente não... Mas, assim, eu tenho um aluno que está fazendo isso, de mestrado. Que a gente está tentando ver se... A ideia é de trabalho com rejeito de mineração, não sei se vai funcionar, porque a gente está tentando parceria, mas não sei se a parceria vai funcionar lá com a CEMOC. Não funcionando, a gente vai para rejeito de construção civil mesmo. Mas como está nesse impasse ainda, e aí a gente ainda não pôs o pé no negócio, mas então eu não seria te responder. Mas a gente pretende fazer isso. Tá. Então, assim, mas continuando nessa linha assim, das propriedades, né? Como é que você também conseguiria acoplar, se é que é possível, a ferragem numa estrutura de concreto armado? Você acha que é possível? Então, na realidade, assim, por exemplo, o meu mestrado, ele foi em concreto armado. Então, qual que é a ideia? Então, assim, se eu fosse fazer uma coisa em concreto armado, acho que eu seguiria a linha do que eu fiz no meu mestrado, que é o quê? A gente tinha o concreto, e aí, para representar o comportamento do concreto, eu continuaria usando o EVR, igual eu sempre faço, para modelar o concreto. E aí, o aço, a gente coloca como se fosse pontos adicionais no meu modelo, sabe? Então, ou seja, é como se o aço não entrasse no meu EVR, entendeu? Tipo assim, porque lá no meu mestrado, por exemplo, aí como que eu modelava o comportamento concreto? O modelo de dano lá, beleza. Então, agora, se eu quiser usar o EVR, ao invés do modelo de dano, eu uso o EVR. Mas as minhas armaduras, elas eram pontos adicionais no meu modelo, sabe? Eu trataria assim, eu não colocaria o aço no EVR, eu não faria isso. Porque de qualquer forma, na hora que a gente pensa em concreto armado, é isso, né? É o concreto onde você coloca ferro lá, né? Mas assim, é como se fosse dois materiais juntos, né? Mas assim, não entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, eu acho que o mais sensato é seguir essa linha. Entendi. Ó, o Orivan está falando que deu para entender sim, né? Você terminou perguntando se tinha ficado claro, mas ele tem uma segunda pergunta. Ele gostaria de saber, tá, sobre a resposta final do problema, se ela serve de fato para qualquer dimensão. Aí ele cita como exemplo, se você utilizar aí o estudo de uma placa com pressão, né, com 30 por 30, se serviria também para uma placa de 60 por 60. Não, sim, serve. Na realidade, assim, aquela modelagem que a gente mostrou, né, que a gente simulou aquela chapa sendo comprimida, a ideia era simular o corpo de prova sendo comprimido, entendeu? Como se fosse, aquela chapinha como se fosse o corpo de prova. Mas, assim, eu acredito que a mesma resposta serviria, não ia mudar, não. Perfeito. Gabriela, eu acho que nós não temos mais perguntas, então eu já aproveito para te agradecer e convido para vir dar um mini curso para a gente, tá? Já que o tempo às vezes não é suficiente, se for preciso de 4 meses, aí eu acho que 4 meses o mini curso teria que ser um curso inteiro, mas fica sempre à vontade para voltar quando quiser, tá? Não, até convido os alunos, assim, quando eu dou no mestrado, eu dou essa disciplina do meso elementos de contorno, né? Então, assim, estou dando hoje, né, até eu comentei quando comecei a dar disciplina, né? Mas eu acho que não tem ninguém trabalhando e tal. Mas se quando eu der no mestrado, eu sempre vou avisar para o doutorado e se alguém tiver interesse, pode fazer a disciplina lá comigo, certo? Tá certo. Pessoal, muito obrigado então a todos que estavam aqui nos assistindo. Gabriela, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau.